aplaudir a Jesus, querido? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Que bom que você está com a gente nessa noite. Você pode cumprimentar quem veio participar desse culto com você. Bate assim na mão da pessoa, do irmão. Se alguém que está do seu lado é teu parente, se sentou do teu lado é porque é teu parente, né? Te botou as cadeiras juntos assim, para os parentes sentarem juntos, famílias, né? Irmãos de sangue, né? Pessoas que moram juntos. Mas se está do outro lado lá, ó, bate a mão assim. Todos sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém, igreja? Olha só, a gente sempre fala que você com essa máscara aí, a máscara te abafa. Então tem que falar triplicado. Posso ouvir um amém, igreja? Amém. Com mais força ainda, amém. Meu irmão, a palavra de Deus, nesse momento que vamos cultuar ao Senhor com nossos dízimos, e eu convido você por um instante a continuar em pé, diz, não exatamente sobre o dízimo, mas Provérbios capítulo 11, versículo 24, Provérbios 11, 24, veja o que a palavra do Senhor nos diz. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Vou ler de novo os dois versículos, já temos aqui, vamos ler juntos? Vamos lá, irmãos? Leiam comigo. Há quem dê generosamente e venha aumentar as suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. O texto bíblico não está falando de dízimo e oferta. O texto bíblico está falando do princípio do dízimo e da oferta, que é um coração generoso. Está falando de alguém que tem generosidade na alma, no coração. E se você dizima ao Senhor para receber uma bênção, você está trocando com o Senhor. Se você oferta ao Senhor porque você quer alguma coisa dele, você também está tentando trocar com o Senhor. E você não pode fazer isso. Não há nada que a gente pudesse dar a Deus que se comparasse a tudo que Ele já tem nos dado. O que o Senhor quer ver na gente é o que está aqui em Provérbios, um coração generoso. Normalmente quem não oferta ou não dizima, não é porque não tem, são pouquíssimos, são porque tem o coração fechado. É porque o coração está voltado para a riqueza deste mundo e perde a oportunidade justamente de ser aprovado pelo Senhor, porque Ele nos dá recursos para ver o que a gente faz com esse dinheiro, para ver como é que a gente lida com os recursos. Seja generoso no seu dízimo, na sua oferta, seja generoso com os que precisam, os que estão próximos a você, porque esse é o princípio de um coração abençoado. Amém? Eu quero orar por você, você que vai poder dizimar e ofertar nesse momento. Enquanto a gente canta de novo o refrão dessa canção, você sai do seu lugar, vem aqui, deposita no altar do Senhor sua generosidade. O quanto você reconhece a mão de Deus na sua vida. Amém? Vamos lá? Juntos, pode sair do seu lugar, traz aqui no altar de Jesus. Você que está aí na sua casa, você pode aproveitar esse momento e fazer o seu dízimo ou sua oferta pelo aplicativo do seu banco. Você vai poder ser generoso, abençoador com a obra do Senhor aí na sua casa, tá bom? A conta vai sair na tela aí para que você possa ser ajudado e você possa também contribuir nesse momento. Vamos lá? Pode sair do seu lugar, traz aqui. Vamos orar por você, pelo seu dízimo, pela sua oferta. Creio que és tudo para mim.
cura. Bem forte, vamos lá. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Vamos orar? Deus bendito, tu és a cura para nossa falta de generosidade. Tu és a cura para o nosso coração tão voltado para bens materiais. Tu és a cura para nossa avareza. Tu és a cura, Senhor, para o nosso egoísmo. Tu és a cura, Senhor, para a nossa vida. Então nós te pedimos, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda nesses dias difíceis a demonstrarmos a Ti nossa fidelidade, seja no pouco ou seja no muito. Mas, Pai, cura o nosso coração, nos ajuda, faz um milagre na gente. Tira-nos, Senhor, desse olhar egoísta, avarento. Tira-nos, Senhor, dessa posição de achar que Tu deves nos abençoar sempre e que nós não temos participação na bênção para os outros. Oh, Senhor, nos ajuda, trabalha no nosso coração, nos dê, Senhor, um espírito generoso, nos dê, Senhor, um coração disposto a ter generosidade para com Teu reino, para com a Tua obra, para com aqueles que Tu colocam na nossa frente. Assim nós oramos, Senhor, por cada dízimo e cada oferta depositada no Teu altar. Oramos pelos que estão desempregados, ajuda-os, ó Pai, abre porta de emprego, faz um milagre para que possam ver que é Tua mão que está agindo em prol da vida deles. Senhor, ajuda os estudantes que precisam concluir seus estudos, melhorar o currículo, terem uma vida profissional. Fortaleça-os, ó Deus. Ah, Senhor, estende a Tua mão sobre os adolescentes, os jovens, os casados, os solteiros, os adultos, os aposentados. Senhor, trabalha na nossa vida financeira, trabalha, Senhor, na administração dos recursos que chegam na nossa mão. Nos dê, Senhor, saciedade, que aquilo que não temos, nós não venhamos querer, ó Pai. Que aquilo, Senhor, que Tu nos deste, nós nos contentemos com isso. Que o espírito de contentamento permeie em nós. E que, Senhor, o nosso coração queira ir mais longe, mais saciado, trabalhado por Ti na vida financeira. Nós assim oramos e nos consagramos a Ti, no nome do Senhor Jesus. A igreja pode dizer amém, aleluia. Você pode aplaudir a Jesus, meu irmão? Glória a Deus. Você pode se sentar, em nome de Jesus. Queridos, nós estamos na última semana, nós estamos ali já na contagem regressiva para o mês de novembro.
O mês de novembro, ele será, a partir do seu início, do dia 1º, um mês de muita dedicação a Deus. Dedicação a Deus através da oração. Nós vivemos dias difíceis. Nós vivemos dias complicados na história. Pessoas ficaram desempregadas, famílias se desfizeram, problemas de saúde, frieza espiritual tremenda, medo assolando o coração das pessoas. E nesses dias, com essas e muitas outras lutas que nós vivemos, o Senhor nos chama para orar. O Senhor nos chama para dedicarmos tempo a Ele. E por isso, domingo que vem, nós começaremos a nossa campanha de 40 dias de jejum e oração. Domingo que vem é o nosso culto de abertura. Estará conosco pela manhã o pastor Marcos Navega, pastor da primeira igreja batista em Vale do Ipê, que foi o que escreveu as devocionais do nosso guia da campanha. Muitas igrejas estão participando dessa campanha. O Senhor tem chamado a sua igreja para orar nesses dias. E nós teremos o guia da devocional, como a gente sempre faz nossa campanha. Eu falo mais assim para os que nos visitam, os irmãos que nunca puderam participar das nossas campanhas de oração, para que eles saibam, porque nós sabemos que muitos irmãos já sabem como funciona. A ideia é que nós estejamos alinhados nos motivos de oração, alinhados nas devocionais, a cada dia dando um tempo a mais para Deus, através da oração e da leitura bíblica. Então, semana que vem começa a nossa campanha de 40 dias de jejum e oração. Cada semana nós teremos um jejum, um desafio para a gente colocar diante do Senhor. A cada semana nós teremos motivos específicos de oração para orar. Nós estaremos na igreja especificamente às sextas-feiras durante a campanha. As sextas-feiras serão as sextas-feiras do propósito. Nós, como igreja, estaremos todos os dias orando pelos motivos de uma forma coletiva. Mas, com certeza, há lutas na sua vida. Há desafios na sua vida que precisam ser ultrapassados. As coisas que Deus está chamando você para orar. E são esses motivos aí que a gente intitula como propósito. Nós teremos 6 sexta-feiras de oração aqui na igreja, começando às 7h30 da noite, às 19h30, de 19h30 às 21h30, 2 horas de oração, clamor, e a gente vai estar em jejum, porque o jejum será às sextas-feiras, e você vai poder vir à casa do Senhor e colocar diante de Deus, junto com a sua igreja, o seu propósito individual, razões específicas na sua vida. Eu falei para os irmãos que nós temos uma razão. Eu tenho uma razão, porque eu vou estar orando nesse tempo. Sabe qual? A libertação da mordaça. Eu quero isso. Eu quero ser livre da máscara. Em nome de Jesus. Eu quero que alguém diga: não é obrigatório mais usar essa máscara, e que nós sejamos libertos dela. Posso ouvir um amém? Você vai estar orando comigo por isso? Eu preciso que alguém fale isso, e que nós não usemos. Em alguns lugares, ou na maioria dos lugares, já não se usa mais máscaras. Nós aqui usamos, porque nós obedecemos às leis do nosso país. Então nós queremos também que, através da lei, a mesma lei que disse que é obrigatória, ela também diga que não é mais obrigatório, e que nós possamos cultuar sem essa mordaça. Mas talvez você tenha um outro motivo específico. Talvez seja a sua vida financeira, talvez seja um problema de saúde, talvez seja o seu casamento, talvez seja o seu ministério,
talvez seja alguém que você precisa colocar diante do Senhor, que está sofrendo alvos, como alvos, dardos do maligno, não sei o que é. O Espírito Santo de Deus vai colocar no teu coração, e essas 6 semanas será o seu motivo particular, em que você vai orar diante de Deus isso aí. E Deus faz milagre. Amém ou não amém? Ele diz que faz milagre, que quer ouvir da nossa boca aquilo que nós necessitamos. Ele nos chamou para orar. Ele sabe o que você vai colocar diante dele antes de você colocar, mas ele mesmo te chamou para orar. Então, obedeçamos e coloquemos diante dele. E o milagre, essa é a parte dele. Deixa com ele. Nossa parte é orar. Amém? Você está com a gente? Nós compramos 80 guias da nossa devocional e da nosso direcionamento. Já foram os 80. Não tem mais. Mas se você deseja, semana que vem nós podemos trazer para você ainda. Na saída, a irmã Janete vai estar ali. Você vai dar o nome a ela e você vai poder, semana que vem, ter o seu guia da devocional e você vai participar com a gente. Então vai chegar, você pega no domingo pela manhã ou no domingo à noite e na segunda já começa a primeira devocional e a gente caminha junto em oração. Posso ouvir um amém, irmãos? Vamos caminhar junto? Posso contar com você para junto nós orarmos por 40 dias e jejuarmos para que o Senhor mude a nossa história? Amém ou não amém? O Senhor nos convoca para isso, e se Deus nos chama, é porque Ele tem os vídeos, tudo que a gente colocar no nosso canal de YouTube. É uma ferramenta maravilhosa, inclusive na campanha de 40 dias de oração, nós vamos usá-la para nossas devocionais, tá bom? Então, que ferramenta maravilhosa nós temos como o nosso canal de YouTube, onde nós podemos alinhar. Lá tem todas as mensagens, as devocionais que a gente faz às terças e quintas-feiras. Você pode compartilhar um link daquele ali com alguém que você sabe que está precisando. Vê lá aquela palavra, se você vê que se encaixa, manda para alguém e alguém vai ser abençoado. Olha só em você ter entrado aí e ter dado seu like, já saiu aqui de 35 para 39, 40 e vai subindo os likes. Isso significa é bom, a máquina entende é bom e você então está evangelizando, tá bom? Amém, irmãos? Que Deus possa te abençoar. Deixa aí assistindo o culto no seu canal de YouTube, você participa aqui com a gente agora. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor é bom e Ele sabe das suas lutas, e diz que Ele sabe do que você precisa antes de você pedir, e Ele vem para te salvar. A canção que nós vamos receber de Deus nesse momento fala justamente isso. Você está cansado, você está aflito, você não sabe como é que vai ser o amanhã, você não sabe qual decisão vai tomar diante do que você está vivendo. Calme o seu coração. Ele vem para te salvar. Amém? Então eu convido. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Tu é o teu Senhor, quando clama seu nome, Ele então virá. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Diga aos cansados, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contemplará o Senhor.
chega para os abatidos, a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clamas teu nome, Ele então virá. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga aos cansados, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Aqui é bem falado, e porque foi um instrumento na hora de transmitir a mensagem do Senhor. E também vamos falar também de dois reis, Acabe e Josafá. E nós vamos aprender algumas lições, algumas coisas que nós não podemos fazer como servo do Senhor. Fazer alianças erradas, se ajuntar a situações que não provêm do Senhor. Capítulo 18, versículo 1, fala assim, de 2 Crônicas. O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda um homem por meio de por quem podemos consultar o Senhor. Porém, eu o odeio, porque nunca profetiza coisa boa a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. E o rei não deveria dizer isso, respondeu Josafá. Então, o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: traga-me imediatamente Micaías, filho de Imlá. Usando as vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados no seu trono, na eira junto à porta de Samaria. Todos os profetas estavam profetizando em transe diante dele. E Zedequias, filho de Queneaná, tinha feito um chifre de ferro e clamou: assim diz o Senhor, como este chifre, tu ferirás os arameus até que seja destruído. Todos os profetas estavam profetizando as mesmas coisas, dizendo: ataca Ramote Gileade, e será vitorioso, pois o Senhor entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse, vê, todos os profetas estão predizendo que o rei terá sucesso. Tua palavra também deverá ser favorável. Micaías, porém, disse: juro pelo nome do Senhor, que direi o que o meu Deus mandar. Amém? Vamos falar com Deus? Santo, nós estamos na Tua presença. Seu Santo Espírito possa estar conduzindo essa palavra. E que possamos falar o que o Senhor quer que nós falamos neste lugar. Ó Deus, certamente o Senhor quer falar conosco, quer nos chamar à responsabilidade. Que possamos entender e cumprir a Tua palavra, no nome santo de Jesus. Amém. Esse texto é muito tremendo. Para entendermos um pouco desse texto, temos de voltar a alguma coisa e saber quem é Josafá. Josafá, ele é rei de Judá, um homem que pegou Judá meio quebrado na idolatria. Ele pega o reinado do seu pai e ele apresenta o reinado para o Senhor e começa a desfazer toda a obra de
idolatria, de feitiçaria que tinha no rei de Judá. Ele começa a restabelecer o culto do Senhor, ele começa a botar as coisas certas do Senhor, consagrando, abençoando o povo, botando o povo a buscar o Senhor, a jejuar, a orar, a ir ao templo. Ele começa a refazer a adoração verdadeira ao Deus que nós servimos. Então o Senhor começou a abençoar a vida de Josafá. Josafá é um crente em Jesus, começa a fazer as coisas certas, procurando um Deus certo, e começa a procurar levar o povo a adorar um Deus certo. Mas acontece que quando nós fazemos isso, a vida de Josafá notoriamente mudou. A vida de Josafá, Deus abençoou tanto que os filisteus davam oferta a Josafá, reconhecem o Deus que Josafá servia e começa a dar presente. Sabe por quê? Ele começa a refazer os exércitos, começa a se fortificar, começa a botar as coisas no seu eixo, e as pessoas começam a reconhecer que Deus era com Josafá. Mas no meio do seu ministério, ele tem alguns erros, porque o homem de Deus erra. E ele tem uma falha muito grande, que ele desobedece alguns princípios que nós temos que aprender a não fazer. Primeiro, um dos princípios foi aliançar em casamento o seu filho com a filha de Acabe. Laço de casamento. E ele também, outra coisa que Deus não mandou ele fazer navios. Ele começa a sair do propósito de Deus, o que Deus queria que ele fizesse. Ele começa a entrar em negócios que Deus não mandou. Então ele começa a desviar do propósito que Deus tinha para a vida dele. E nessa noite nós vamos falar sobre esses três personagens: Micaías, Acabe e Josafá. Mas eu quero falar primeiro de Micaías. Micaías é um profeta pouco falado, porque, como falei, isso é falado aqui no capítulo 18 de Crônicas, mas muito bem falado. É a única passagem bíblica que menciona ele, destacando um servo fiel a Deus, um profeta que fala a verdade, um profeta que não abaixou a cabeça, embora pressionado, um profeta que foi usado tremendamente. Irmãos, hoje estamos vivendo tempos de guerra espirituais também. Aqui nesse contexto aqui, nós vamos ver que eles queriam ir para uma guerra que Deus não mandou, e Josafá apoia um rei que não é crente para ir uma guerra furada, e Deus levanta o profeta para falar a verdade, mas ele não dá ouvido. E muitas vezes estamos vivendo, mesmo isso tem acontecido em várias pessoas, em várias igrejas, pessoas que têm, de alguma forma, se aliançado de forma errada, e têm pagado um preço muito alto. Vamos ver que Micaías, ele vai se colocar com ouvido sensível à voz de Deus, falando a verdade, sem temer o que aqueles profetas iriam fazer com ele, ou o rei fazer com ele. Irmãos, primeiramente eu quero falar em tempo de guerra. O cristão em tempo de guerra não pode se apegar a números. No versículo 1 até no versículo 6, vai falar que Acabe, quando recebe Josafá, ele prepara toda a casa, comida, bebida, para o rei receber o rei, e ele pergunta: tu irás comigo à guerra? E o homem de Deus, irmãos, nós que somos crentes, temos que aprender isso. Eu tenho que aprender todo dia isso. Todas as minhas atitudes vão refletir no meu futuro. O que eu vou fazer hoje, amanhã, a conta vai vir. E ele, sem pensar como homem de Deus, o que ele respondeu? Iremos, o meu povo é como o teu povo. Opa, não. Acabe, sei que nós estamos se aliançando em casamento, meu filho com tua filha, mas calma, eu vou consultar o meu Deus. Eu vou buscar a presença de Deus. Eu vou buscar a orientação a Deus. Não, mas ele falou assim: não iremos, mas primeiro vamos consultar o profeta.
Acabe reúne os seus profetas. Profetas esses que não é o profeta do Senhor. Quando Josafá pergunta, não há algum profeta aqui em Israel? Ele está falando profeta do Senhor. Aí Acabe fala, sim, há profeta. E chama 400 profetas. Esses 400 profetas são a consequência daqueles outros profetas que morreram lá no Monte Carmelo com Elias. São profetas de Baal e profeta Asterote. São profetas que não servem ao Senhor. Profetas que são mercenários. Profetas que quer fazer a vontade do rei. Não é o profeta do Senhor. Então, irmãos, Micaías, ele vai enfrentar aqueles 400 profetas. Mediante toda aquela situação, os profetas todos falando uma só voz, pode ir para a guerra, que Deus vai dar vitória. Ele estava em transe, o texto fala que ele estava em transe, eles estavam, pode ir, rei, que você vai ter vitória. Mas ainda o Espírito Santo ainda estava com Acabe ali. O Espírito Santo falou assim, com Josafá, perdão, irmãos, com Josafá, pergunta se não há profeta do Senhor. Aí vai perguntar de novo, não há um profeta do Senhor aqui? Não existe nenhum profeta do Senhor? Aí ele fala, existe um sim. Qual o profeta? Micaías. Mas esse, eu não gosto dele, eu odeio ele, porque ele só profetiza coisas ruins contra mim. Mas, irmãos, por que o profeta Micaías profetizava coisas ruins sobre Acabe? Temos que entender quem foi Acabe. Acabe foi rei de Israel, foi casado com quem, irmãos? Jezabel. Jezabel fez o que com os profetas do Senhor, irmãos? Mataram os profetas do Senhor. Jezabel perseguia os cristãos, matava. Jezabel que ameaçou Elias, depois que lá no Monte Carmelo, que Deus fez descer fogo no céu. Foi o mesmo, esse Acabe, o rei, e a esposa dele que ameaçou Elias, que Elias foi se esconder na caverna. Temos que entender que era um rei ruim, que era um rei influenciado pela sua esposa, um rei que a idolatria tomou Israel. Como o homem de Deus vai se aliançar? E um dos pontos que mais Deus chama a minha atenção, que hoje em dia, pai e mãe, eu sou pai, você é mãe, em nome de Jesus. Com quem tu tem feito aliança? Com quem você tem deixado seus filhos fazer aliança? Ah, meu filho, tem amizade ímpia, vai dar uma saída aí. Não faz isso não, irmão, em nome de Jesus. Não deixa não. Sexta-feira agora, o amigo estava falando que um menino fez 18 anos agora, ficou rebelde, começou a amizade ali na boca, perto da boca, ficou ali a amizade começou com um radinho, não ouvia a mãe, cheio de namoradinha, eu não sei o que essas meninas pensam da vida, mas beleza. Um radinho, moleque bonito, moleque bem quisto, a mãe orando, pedindo a Deus. Estava sentado lá no meio da bandidagem, ali em Campos Elíseos, chegou a polícia, ele não tinha manha, pegou ele e mais um. Morreu. Novo. A mãe desesperada. Sabe por quê? Influência. Amizades erradas. Fazendo aliança com o mundo. Então, em nome de Jesus, pai e mãe, tem que ver sim, tem que se preocupar sim com quem seu filho está andando. Tem que se preocupar sim, não permitir, meu filho, enquanto morar debaixo do teto, quem manda é você, em nome de Jesus. Porque amanhã você vai chorar e vai falar o que a mãe falou, e o meu amigo estava falando, o Márcio estava no enterro, a mãe falou assim, eu sou cristão, onde eu errei? Aonde eu errei, meu filho? E é um preço muito alto. Acabe quando essa aliança com Josafá não buscou orientação a Deus. Primeira coisa, irmãos, ele não pediu conselho do Senhor. E na maioria das vezes, quando nós não pedimos conselho ao Senhor, nós quebramos a cara. Não é verdade ou não é, irmãos? E muitas vezes aliançamos com o mundo, fazemos negócio com o mundo. Claro, irmão, não tem como não viver nesse mundo. A gente vai trabalhar com pessoas que não falam a mesma língua com a gente, mas nós temos que ter uma postura diferenciada.
A juventude, o cara está falando besteira. Sai de perto. Essa semana eu conversando com um amigo, eu falei, não estou entendendo, velho. A gente trabalha com os caras, mas a gente não tem que falar a língua dos caras, não. Ainda foi contra mim ainda. Eu falei assim, depois eu quero falar pessoal contigo. Aí depois ele entendeu. A língua, cheia de duplo sentido. Não, irmãos. Porque começa assim. A gente sabe que a gente veio do mundo, a gente sabe como que é. Esse mundo é cruel. Esse mundo leva para a perdição e te abandona lá. E o mundo vem e te massacra. E quando você vê, você está caído lá nas drogas, na bebida. E ainda fala assim, isso aí não serve para nada não. É o mundo no qual nós estamos vivendo, meio cruel. Não tem misericórdia não. Mas o Deus que nós servimos, quando buscamos a orientação a Deus, embora o número está falando assim, vai para a guerra. Não, calma aí. Eu não reconheço esses profetas, não. Isso aí não fala a mesma língua que eu, não. Vou buscar o profeta do Senhor, então. Mandaram chamar Micaías. Micaías não se apegou a número, mas ele se apegou à verdade. Ele estava em minoria, 1 contra 400. Mas ele não temeu. Mas essa sempre foi e sempre será a situação do servo de Deus. Se apegar com a verdade, mesmo sabendo que em sua época, na sua maioria das pessoas, eles estão falando mentira. Você tem que falar a verdade. Muitas vezes no emprego, irmão, a gente passa muito por isso. Emprego é terrível. O cara fala, não, tem que falar isso, e você fica numa situação. Um dia eu falei com o cara, não me bota para fazer isso não, velho, vai passar vergonha, hein? Eu não vou ficar segurando mentira não, velho. Se tu falou, segura tua situação. Se me perguntar, eu vou falar que falou, velho. E muitas vezes você perde amizade, você perde emprego, pelo fato de ser cristão e falar a verdade. E quando você tem uma postura diferente, as pessoas, não bota ele não, quem vai falar a verdade. Então, irmãos, é muito difícil. E quantas vezes, já para não dificultar a vida de uma pessoa, você falou uma mentira, eu falei uma mentira. Acontece, irmãos. Mas eu quero falar para você, quando temos postura diante do Senhor da verdade, como Micaías, em meio à pressão, não devemos ter medo de defender a verdade. Não devemos ter receio por estar em menor número. Nosso compromisso deve ser com Deus da verdade. Amém, irmãos? Isso é difícil, irmão. Estou falando um negócio difícil, não é fácil não. Se fosse fácil, muitas vezes Deus vai te chamar para falar a verdade, em meio a essa mentirada toda que temos vivido. Segundo lugar, o cristão em tempo de guerras espirituais precisa conhecer e proclamar a palavra de Deus. Aí, irmãos, temos falhado muito nessa área. O meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento de quê? De química, de física, de matemática. Não que a molecada de hoje até entende muito bem disso, mas da palavra do Senhor. Estamos vivendo o tempo da tecnologia. O tempo que as pessoas não se debruçam mais, nem todo mundo, diante da palavra do Senhor. Ler texto bíblico, sabe, pesquisar na palavra do Senhor. Isso tem sido um marco negativo no meio da geração que nós estamos vivendo hoje. É só você prestar atenção quando fala diante da igreja. Eu sei que tem pessoas de dificuldade, irmão, isso aí sempre vai ter, sempre existiu, sempre vai ter. Mas quando fala assim, abre a sua Bíblia em Jonas, o pastor já leu o texto e tem gente procurando. Isso é jovem, porque não conhece, porque não proclama muitas vezes, porque em meio à faculdade, à escola, se deixa levar por situações e não evangeliza, não toma postura, não, eu sou crente. Porque quando fala que é crente, amigo, tu vai pagar um preço. Não brincar com ele não, que ele é crente. Mas Deus quer isso mesmo, é postura, eu sou crente. Eu não vou xingar não, eu não vou namorar essas meninas não, que não dá para mim não. Eu estou esperando no Senhor. O mundo enlouquece quando ouve isso. Eu não acredito que tu é virgem, eu sou virgem.
Quando eu namorava com a Fabiana, a gente namorou 5 anos. Aí os caras no trabalho falavam assim, pô, você sai com a sua namorada? Eu falei, saio. De vez em quando a gente sai. Já viajou? Viajei. E você já transou com ela? Eu falei, não, nunca transei com ela. Eu não acredito, não. Eu falei, não, acredita que eu nunca transei com ela. Não, cara, é impossível isso. É impossível aos seus olhos, mas o meu é possível. Porque eu entendo que eu tenho um compromisso com Deus, com a verdade, com a família dela, e com ela. Então, eu vou levar até o altar. E eu creio que Deus vai abençoar. O mundo vê isso como mentira. O mundo vê isso, você é mentira, está mentindo. Mas, irmãos, o mundo pode pensar o que for. Você tem que ter a postura verdadeira. Você tem que ter uma vida diante do Senhor, que conhece a palavra do Senhor, proclama a palavra do Senhor e dá testemunho. Sabe, irmãos, todos os profetas disseram que Acabe está no caminho certo, de que Deus aprova a sua ação. E foi verdade, Deus falou. Quando nós conhecemos a palavra do Senhor, quando nós temos intimidade com o Senhor, tem um negócio chamado discernimento, que eu peço ao Senhor todo dia para me dar discernimento. Sabe discernimento quando chegar e olhar assim, e a pessoa vir? Eu já fui muito enganado, irmãos. Chegou uma mulher na congregação, estava fazendo não sei o quê. Olha como a mulher chegou, a mulher... Satanás tem umas situações. A Kombi da igreja estava parada, estava eu e o Renan, se eu não me engano, fazendo um negócio na igreja. A mulher chegou e falou assim, bateu no portão, estava fechado, eu chorando a mulher. Aí eu abri o portão, eu estou precisando de ajuda. Senta aí, senhora, sentou. Sabe por que eu vim procurar vocês? Porque o logo da igreja fala o quê? A igreja que abraça você. Olha que responsabilidade, irmão. Beleza. Aí contou a história triste. A igreja que abraça tem que abraçar. E fomos abraçar, e fomos ajudar a mulher. A história é longa, irmão, mas eu não vou entrar nessa história, mas eu quero falar para você que a mulher amou a 71. E eu falei, Senhor, mais uma vez enganado, eu não posso ser mais enganado. Me dá discernimento espiritual. Não me dá coração duro. Primeiro momento, irmãos, nós ficamos com o coração duro. Sabe o que é coração duro, irmãos? A pessoa vai te pedir ajuda. Nem ouve a pessoa. Deus falou comigo no shopping. Eu estava esperando uma comida no shopping, eu e a Fabiana para jantar no shopping. Quer comidinha de shopping? Eu estava distraído, chegou uma cracuda. Me deu um toque assim. Ela ia pedir para me pagar uma janta, eu já fui descartando. Porque a reação, quando acontece algumas situações na sua vida, você logo descarta, porque você não quer ter problema. Aí sabe o que aconteceu? Ela falou, não, eu só ia pedir uma comida. Aí quando ela foi pedir o carro pagou. O cara pagou a comida. Deus falou no meu coração assim, cara, você não tem condição de pagar uma comida para essa mulher? Eu falei, eu tinha que pagar para 10 mulheres, tinha condição de pagar. E eu fiquei triste, cara, a comida foi péssima para mim. Saiu rasgando, vendo a mulher comendo assim. Eu falei, eu que tinha que pagar essa comida. E eu falei, Senhor, me perdoa. Me dá coração sensível, amoroso, mas com discernimento espiritual. Está faltando no meio de nós discernimento espiritual. Discernir espírito, quando é enganador, quando é 71, quando vem de gracinha, quando não está na verdade. Sabe, irmãos? Isso só vamos conseguir quando nós conhecemos a palavra do Senhor e quando temos intimidade com ela. Quando Micaías, ele se apresentou diante de Josafá, o rei e o rei Acabe, a princípio repetiu as mesmas palavras. O texto continua, irmãos, que quando o oficial chegou para Micaías, falou assim, deixa eu te falar, os 400 profetas estão profetizando o quê? Que é para o rei ir à guerra. Então, não vai falar besteira não, cara. Tu vai ter que falar a mesma coisa. Já ameaçou. Micaías falou o quê? Quem se lembra? Eu vou falar o quê? Aqui, sabedoria. Pode deixar, cara. Eu não vou falar nada demais não. Eu só vou falar o que o Senhor mandar falar. Aí está o cerne da questão, irmãos.
Para o Senhor falar no seu coração, você tem que ter uma intimidade, tem que conhecer o Senhor, tem que buscar o Senhor em oração, tem que buscar o Senhor em momento íntimo, buscar na palavra do Senhor. Então, quando Micaías se apresenta, o rei pergunta: e aí, Micaías, devemos ir à guerra? Aí ele falou: pode ir. Ele começou a ironizar o rei. O rei falou: eu não já falei para você que você tem que falar a verdade? Aí Micaías falou a verdade. Versículo 12. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: vê que todos os profetas estão profetizando a mesma coisa? O rei terá sucesso? Tua palavra também deve ser favorável. Micaías respondeu e disse: juro pelo nome do Senhor que direi o que o meu Deus mandar. Quando ele chegou e lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra, armados de Gileade ou não? Respondeu Micaías: ataque, serão vitoriosos, debochando, pois eles serão entregues em suas mãos. O rei disse: quantas vezes devo fazer jurar que irá dizer somente a verdade em nome do Senhor? Micaías então respondeu: vi todo Israel espalhado pela colina, como ovelha que não tem pastor, e ouvi o Senhor dizer: este não tem dono, cada um volte para a sua casa. Aí ele falou a verdade, e vai falando a verdade na sequência do texto. Quando o rei pediu a verdade, ele começou a falar a verdade. E eu falo mais ainda. Aí ele falou, o rei Acabe falou: viu, Josafá, ele não profetiza nada de bem a favor a mim, mas só profetiza coisas ruins. Irmãos, o profeta do Senhor, ele não está para profetizar coisas boas para uma pessoa pelo fato de ser um rei ou não. O profeta do Senhor, ele tem compromisso com o Senhor, ele tem que falar o que o Senhor mandar. O problema é que hoje temos visto, irmãos, ao contrário, temos visto aí, irmãos, cada coisa triste, e tem afastado muita gente. Em nome do Senhor, as pessoas têm falado tantas coisas. Em nome do Senhor tem ferido famílias inteiras. Em nome do Senhor as pessoas falam coisas terríveis. E as pessoas estão se afastando do caminho do Senhor, porque profetas que falam em nome do Senhor, que não é do Senhor. Eu falei um tempo atrás aqui, a profeta que falou, eu estava num culto, na primeira gravidez da Fabiana, já falei sobre isso, e a Fabiana ia fazer o exame daqui a 15 dias, para saber qual é o sexo. Isso é muito engraçado, eu falo, sabe, rindo porque foi engraçado. A tia da Fabiana veio e me apresentou: isso aqui é a esposa da Fabiana, minha sobrinha, pá. E eu estou olhando, ela está grávida. Quando falou que está grávida, sabe aquelas pessoas que não têm senso, nem conhecia a gente, já meteu a mão. Quando meteu a mão, eu olhei assim, repreendi na hora. Eu falei: está repreendido em nome de Jesus. Eu não conheço a mulher. Meteu a mão na barriga. Eu falei: está repreendido em nome de Jesus. E na minha quieto, só olhando para o pé da mulher. Aí eu posso orar? Pode orar. Eu abençoo, no final da oração ela falou assim: eu abençoo esse varão. Eu falei: misericórdia. Eu falei: Senhor, se for teu, eu sempre falo, se for teu eu recebo, se não for teu, cai por terra agora, em nome de Jesus. 15 dias se passou, Fabiana está lá no hospital e me ligou: Márcio, tem um sexo já. Eu falei: pode falar. Aí eu lembrei ela: lembra da profeta. O varão espirrou e saiu uma varoa. Era uma menina. Era uma menina, irmãs. Em nome de Jesus, nem tudo que sai da boca de pessoas que dizem ser profeta, em nome do Senhor, você tem que acreditar. Tem pessoas se decepcionando com Deus, pelo fato que ouviu Deus falar. Mas Deus não falou nada. Era para ficar quieto, mas em nome de Deus eles falam, saem falando. De vez em quando acerta, alguns. E tem uns que são usados poderosamente. E acontece, e Deus abençoa e fala, porque Deus fala mesmo.
Mas temos que ter cuidado, irmãos. Mas Micaías, quando se levanta como profeta do Senhor, ele é um servo do Senhor, estava comprometido e conhecia e proclamava a palavra do Senhor. Não importa o que os homens pensam, irmãos, nem mesmo o que nós pensamos, o que importa é o que Deus diz. O que Deus diz, irmãos. O nosso compromisso é o que Deus diz, não é o que as pessoas estão preocupadas, querendo receber. Eu fui numa igreja e o pastor falou: Márcio, fica aqui que tem uma filinha para orar. Até então, eu estou lá na filinha. E o pastor orava ali, não, ora aí também. Aí o irmão perguntava, eu via assim, não, cada um com seu cada um, na igreja dele, beleza, a igreja dele. Pastor, Deus não tem nada para mim, não? Eu achei meio complicado, né? Deus não tem nada, e Deus não falou no culto, nos cânticos, na palavra do Senhor, na pregação. Será que Deus não falou nesse momento de culto? Deus tinha que falar no particular. Deus tem seus propósitos no particular, sim. Mas Deus muitas vezes usa no público, irmãos. Você está passando uma situação e Deus usa, e Deus fala a tua vida todinha, e você muitas vezes fala assim: pô, Deus falou comigo porque eu estava passando essa situação, e Deus falou comigo. Um amigo meu fala um negócio que é muito lindo, simples e lindo. O menino, na igreja pentecostal, todo dia, ao sair de casa, ele ajoelhava, orava, agradecia o Senhor, bendizia o nome do Senhor e ia trabalhar. Nesse dia ele acordou tarde, e ele não falou com o Senhor, ele chegou, esqueci de orar e não dá tempo, vou perder o carro. Ele chegou, abriu a porta e falou: Senhor, eu te amo, eu te ofereço esse beijo, e foi trabalhar. Cada um com seu cada um, ele foi trabalhar, desceu, foi no culto de oração, lá está louvando o Senhor, bendizendo o nome do Senhor. A irmã pregando e falou assim: eu quero falar em nome de, na hora do apelo lá, eu quero falar que Deus tocou no meu coração para falar, aquele beijo eu recebi como adoração ao meu nome. Isso aí é tremendo, irmãos. Muitas vezes queremos ver coisas grandes, mas Deus está trabalhando nas simples. E Deus te fortifica e aumenta a tua fé, e você vê os milagres de Deus acontecendo. De repente você está querendo coisas grandes, mas ainda é preciso trabalhar no raso, como Jesus fez com os discípulos, trabalhou no raso ali, lá no barco, sentado de Simão Pedro, ensinando a multidão ali, ensinando os discípulos, ensinando a Pedro, no raso. Sabe por que Deus não levou Pedro logo no momento para a pesca maravilhosa? Sabe por quê, irmãos? Porque ele não estava preparado. De repente você não está preparado para as coisas grandes, mas quando ele preparou, levou lá para o fundo, coisas grandes aconteceram. Se prepare nas pequenas. Micaías vai ensinar a gente que para ter um relacionamento com Deus, tem que ter intimidade, tem que ter leitura, tem que ter convicção, tem que ter, muitas vezes, gastar tempo com Ele. Ah, mas eu não tenho tempo. Um dia o pastor Efraim falou um negócio comigo que isso marcou minha vida. Ele falou: Márcio, muitas vezes no meu ministério eu não tinha tempo. Eu trabalhava e tinha família, tinha ministério. Eu acordava 6 horas, mais ou menos assim. Eu tive que acordar 4h30, 5 horas, para fazer tempo antes. Eu demorei a entender isso. Muito cansado, trabalhando muito, aquelas coisas todas. Mas Deus falou comigo quando eu comecei a pedalar. Eu não tinha tempo. Eu já acordei 5 horas para pedalar. Fazer uma ligação. Por que eu acordo 5 horas? Porque eu não acordo 5 horas para ler a Bíblia. Está entendendo, irmãos? Se a Bíblia é importante, pedalar é importante, caminhar é importante, fazer academia é importante. Beleza, muitas coisas são importantes, mas a palavra do Senhor é muito mais importante, que ela produz e traz salvação da parte do Senhor. Está entendendo, irmãos? Em meio a tudo isso, Micaías anuncia que Deus irá fazer coisas grandes ali. E ele começa sendo usado, irmãos. Sabe o que mais me chama a atenção? Que quando Micaías fala para o rei Josafá, um crente em Jesus, não ouviu a voz de Deus. Ele falou: e eu vou falar para você. Entregou o que tinha entregado da parte de Deus. Acabe falou: não falei para você, Josafá, isso aí, só profetiza coisa ruim.
pode levar ele, leva de volta, prende ele, a pão e água. Quando eu voltar, eu vou dar um jeito nesse cara. Aí o profeta voltou a falar com o rei, direcionou a palavra e falou assim: se você voltar, Deus não falou comigo. Aí é diferente. Se você voltar, Acabe, você não vai voltar, você vai morrer na guerra. Se você voltar, Deus não falou comigo. Sabe, a Bíblia fala em Amós 3,7 que o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Irmãos, ao contrário de falsos profetas que acreditam que poderiam manipular os 400 profetas, eles pensavam que poderiam manipular os acontecimentos futuros através das suas palavras e seus rituais. Irmãos, não consegue. Micaías conhecia a verdade a respeito da profecia. E isso aqui foi muito tremendo que Deus falou comigo. Que a verdade é a seguinte: profecia não é uma coisa que Deus vai fazer porque a gente falou. Vou repetir. Profecia não é uma coisa que Deus vai fazer porque a gente falou. E sim uma coisa que a gente falou porque Deus vai fazer. Eu não tenho poder para falar, mas eu não sei se o pastor André estava no dia que o pastor Neander, num culto, lá no salão lá do seminário, falou. Ele pastoreava Vila do João. Alguns anos ele pastoreou, o reitor do seminário pastoreou lá na favela, Vila do João. E uma mãe desesperada, sumiu o filho dele a filho dela nas drogas, e tinha sumido 2 dias. E ela procurou o pastor, membro da igreja: pastor, ora por mim, eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma solução, meu filho sumiu. E pastor conversando, aquela mulher chorando, e bateu na mesa assim: vamos orar que Deus vai trazer seu filho hoje. E quando a mulher foi embora, ele começou a analisar do que ele falou. Opa, Deus não mandou falar isso. Ele começou a orar. Numa favela, irmãos, menino metido em droga, sumiu 2 dias. Ele, que besteira eu fiz? E foi no joelho. Senhor, em nome de Jesus, eu sei que eu falei coisas que não devia. Mas, Senhor, se puder, traz esse jovem. E começou, e buscar Deus, buscar Deus. Chegou o culto da noite, 7 horas. A mulher com um sorriso aqui, ó. Por quê? O profeta falou, o pastor, profeta da igreja, falou que ele ia chegar, e ele lá, a dirigente no culto, ele em oração: Senhor, traz esse jovem, Senhor. Quando ele começou a pregar, ele pensando: o que eu vou falar para essa mãe? Mas Deus, que é um Deus de misericórdia, quando ele estava fazendo um apelo, me entra um cara correndo na igreja, e 2 bandidos atrás. Lá na Vila do João tem uns diáconos que era ex-bandido. Quando o menino passou, eles fecharam para o bandido bateram no braço daqui, não. Aqui não. Não, porque ele está... Aí o pastor viu, foi correndo lá. Quanto ele está devendo? R$20. Ia morrer por causa de R$20. O pastor meteu a mão, está pago, ele é nosso agora, acabou. E ele abraçou a mãe, e ele, no púlpito: Senhor, muito obrigado pela tua misericórdia. Eu falei na emoção, mas o Senhor, pela sua misericórdia, trouxe na razão. Sabe, irmãos, não é o que a gente fala, é o que Deus... É sim as coisas que a gente falou que Deus vai fazer. Não é porque eu falei, Deus vai fazer. Porque Deus já determinou que ia fazer. E o último ponto, para a gente encerrar: cristão em tempo de guerra deve estar disposto a pagar um preço. Micaías, aqui no caso aqui, ele pagou um preço muito alto, versículo 23.
quando ele profetiza ali, ele vai falando da parte do Senhor. Então um dos profetas ali de Baal, ali, os Zedequias, filho de Queneaná, aproximou-se de Micaías e deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: por qual caminho foi o Espírito da parte do Senhor que saiu de mim para falar com você? Agora o profeta apanha por falar a verdade. O profeta toma um tapa na cara por não negociar, porque ele estava lidando ali, irmãos, com um montão de falsos profetas. E aquele homem deu um tapa na cara. E Micaías, ele, quando toma o tapa na cara, ele falou assim: ó, eu quero ver você quando Israel perder a guerra, você vai se esconder lá nos quartos, lá, ó, vai se esconder para não morrer. E tudo que Micaías falou, irmãos, se cumpriu. Nós, como servo do Senhor, serva do Senhor, nosso Deus, precisamos saber que a fidelidade tem um preço. A fidelidade tem um preço, irmãos. É por isso, irmãos, que chega uma carne contra filé, saco de 5 quilos, que custa R$180, vendendo por R$40, a gente não compra. É por isso que a televisão que custa R$5.000, R$4.000, vendendo por R$500 a R$1.000, a gente não compra. Porque nós sabemos que não tem procedência e é um roubo. E comprando a gente vai sustentar o tráfico. E a gente não sabe o que aconteceu para aquele motorista que foi levado. Eu não sei se você sabe, todos os dias é roubado vários e vários caminhões. E ali em Campos Elíseos, um amigo meu estava falando, que mora na comunidade: Márcio, todo dia, 2 caminhões, 3 caminhões chegando. E é fila para comprar. Mas nós pagamos o preço. O preço da fidelidade. Porque quando nós compramos, quando nós pegamos isso, nós desonramos a Deus. Nós falhamos com Deus. Então, irmãos, há um preço a pagar. E custa caro. Por que não falamos que o mundo quer ouvir, irmãos? Muitas vezes somos criticados, somos perseguidos. Muitas vezes, no caso dos discípulos, encarcerados, presos. De acordo com a própria Bíblia, todos que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. E muitas vezes ser perseguido, irmão, no trabalho. No trabalho, nós temos pessoas que são militares, passa todo dia isso, oferta. A gente fica sabendo de que o cara cristão, no meio da rua, é oferta direto, dinheiro. Prende um cara, é oferecido vários dinheiro, se o cara for grande. E o cristão no meio de tudo isso, irmãos, e ele tem que sair disso. Não participo disso não. Eu estou trabalhando, mas eu não quero suborno não. Porque ele vai pegar e amanhã Deus vai cobrar. É difícil demais, irmãos. É difícil demais. Mas é muito bom andar na verdade, irmãos. Porque quando andamos na verdade, nós não negociamos a nossa fé com ninguém. Mas há algo que precisamos atentar. A desobediência também tem um preço. E o preço da desobediência é muito maior que a obediência. E é verdade, irmãos. O preço da desobediência é muito grande. A obediência tem um preço. Mas no final você anda de cabeça erguida. No final você anda bem com Deus. Mas quando você negocia a sua fé, muitas vezes você não dorme direito, Deus te cobra. Quando tem o Espírito Santo, o Espírito Santo te incomoda, te incomoda, te incomoda. Teve uma vez que eu fui no mercado, eu fui comprar um negócio,
E eu estava com a chave do carro, eu peguei o negócio com a chave do carro, e o negócio estava na minha mão. Eu ia comprar outros negócios, mas não achei. Eu fui, botei a chave e o negócio no bolso. Fui embora. Quando eu cheguei lá, eu olhei aqui, eu falei, isso aqui não é meu não. Deus falou no meu coração na hora, isso aí não é teu, não, volta lá para pagar. Mas eu estava longe. Falei, não, vou comer. Comi, voltei lá 2 dias depois. Peguei o negócio que eu comi e falei assim, passa aí, senhora. Ela pagou. Eu falei, agora eu estou entregando, porque ontem de ontem eu passei no bolso um negócio desse. Cara, como eu fiquei bem, cara. Como trouxe paz. Quando estou obediente, quando ouve o Espírito Santo de Deus falar. Coisa simples, irmão, não era um negócio caro, não, é barato. Mas o Espírito de Deus não negocia com o pecado. Entenda isso, irmãos. E Deus falou comigo, ó, nas pequenas coisas, como eu vou te confiar coisas grandes que na pequena sendo desobediente? Eu quero confiar coisas grandes. Ele foi agredido, mas o que aconteceu com o falso profeta que agrediu? Teve que se esconder em câmera para salvar a sua vida. No dia que os exércitos de Israel e de Judá foram derrotados, por não ouvir a voz de Deus. Foram derrotados por não ouvir. Muitas vezes, finalizando, somos derrotados por não ouvir a voz de Deus. Deus usa os profetas, a pessoa, o professor da escola dominical, usa um crente em Jesus, mas você não ouve. Muita gente está em casa, no marasmo, botando a culpa em Deus, e a culpa é só dele, muitas vezes. Atitude, negócio errado. E muitas vezes só reclama, o cara não tem nada para agradecer, só reclama. E quando eu olho para trás, eu vejo que a mão do Senhor tem me abençoado nos mínimos detalhes. Quando eu estava desempregado, me abençoou. Quando eu estou trabalhando, me abençoa. Quando eu estou, na luta, me abençoa. Quando estou na doença. Temos passado momentos difíceis na família. E eu vejo a mão do Senhor. E creio que Deus está no negócio, dando certo ou não dando. Nisso aí eu trabalho tranquilo. Até sou muito radical. Algumas coisas não fazendo, Ele continua sendo Deus e eu vou adorá-lo. Não é porque deu errado, não é porque as coisas não vão como eu quero, que eu vou de alguma forma, me decepcionar, ficar chateado com Deus. Pelo contrário, eu vou olhar para o alvo, vou me humilhar. E muitas vezes nós cantamos, mas não cremos muitas vezes. E muitas vezes nós cantamos neste lugar, isto é real. Se eu me humilhar, se eu me consagrar, a gente canta isso. Que o Senhor quer chamar nessa noite para sermos como Micaías, que não negociou, que não temeu toda aquela circunstância, toda aquela pressão, o rei, os profetas de Baal, mas ele falou a verdade, e tudo que ele falou aconteceu. Estamos no século 21, irmãos, e tudo que ele falou aconteceu. Estamos no século 21, irmãos, vivendo um tempo de guerra espiritual terrível, desânimo, como foi falado aqui, tem alastrado, pessoas abandonando a igreja, pessoas virando a casaca, pessoas que, sabe, um negócio doido, os caras que é cristão, professor, o cara que é pregador, e uma visão doida, e tem visto aí, e você pede só misericórdia a Deus. Senhor, nos usa nesse mundo. Precisamos de homens e mulheres como Micaías, que fala a verdade, homens e mulheres que estejam dispostos para viver o Evangelho. O mundo precisa de que sejamos sal e luz, irmãos. Não abra mão disso, e Deus vai te colocar, irmão, em lugares que você vai falar com autoridade, e Deus vai te usar poderosamente, e você vai ver os milagres acontecendo. Muitas vezes, é como é falado aqui, você não tem que ir para a casa do Senhor, vou porque Deus vai me abençoar, eu vou dar porque Deus vai me abençoar. Não, sabe, se doa, irmãos, deixa Deus fazer. Sabe, eu tomei a minha decisão, tem 20 e poucos anos na minha vida, eu sei que Deus fez muitas coisas, eu não sou merecedor. Quando eu olho o que Deus fez na minha vida, eu não sou merecedor. Vejo os milagres do Senhor todos os dias. Às vezes em quando, a gente acorda, ouve uma notícia de doença,
ouve a notícia de morte, muitas vezes é para nos abalar, é para desviar o nosso foco, mas nós temos que olhar para quem? O autor e consumador da nossa fé. Senhor, nós estamos contigo mesmo doente, nós estamos contigo mesmo perdendo algumas pessoas no meio do caminho, nós estamos contigo, sabe, passando desemprego ou trabalhando. Senhor, usa-nos como instrumento vivo na tua casa. Senhor, nos usa para influenciar, para ajudar. Senhor, pessoas ainda olham no meio da escuridão, as pessoas pedem ajuda a gente. Seja um canal de bênção, irmão, para ajudar. Micaías fez a parte dele, e Deus te chama a fazer a sua parte. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos. Eu não sei onde Deus quer te levar. Eu não sei o que Deus quer te chamar para tratar contigo. Mas uma coisa eu sei, que Deus te chamou, Ele é fiel para cumprir. Meu irmão, pode mergulhar, porque quando Deus chama, quando Deus, Ele te chama, Ele vai te sustentar, nos mínimos detalhes. Se você está passando um vendaval na sua vida, confia, mergulha, creia que Deus está contigo no ventania, no tempestade. Não é porque você está passando um momento difícil, é que Deus te abandonou. Não, é o contrário, Ele te carrega no colo. Ele está junto contigo, Ele está lutando a tua luta junto contigo. O mundo fala o contrário, mas Deus fala que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer tratar contigo em nome de Jesus. Se você tem alguma coisa a ser tratada com o Senhor, é o momento de, sabe, pedir perdão a Deus. É o momento de você tratar com Deus. É o momento de falar: Senhor, eu quero ser como Micaías, quero ser um homem verdadeiro, uma mulher verdadeira na tua presença. Eu quero estar na tua presença falando a verdade. Eu quero me converter dos meus maus caminhos. Se alguma coisa eu tenho falado, Senhor, eu quero me doar para falar a verdade. Eu quero fazer a tua vontade. Deus quer te chamar para uma mudança de vida. Deus, aqui está a tua igreja, Pai. Tu sabes quanto o Senhor falou comigo nessa palavra. Profeta não negocia. Não negocia com o mundo. Ó Deus, tantos jovens, é só um namorinho, estão no mundo, estão bebendo, se drogando, estão perdidos. Não, é só festinha. Não tem nada a ver. Ah, Deus, quantas pessoas passou por esse lugar e hoje estão, não sei nem aonde, Pai. Mas uma coisa eu falo, Senhor, há momento, há oportunidade de voltar para a tua casa. A nós que estamos aqui, ó Deus, lutando as nossas lutas, estamos aqui buscando a tua presença, o combustível, ó Deus, que nos faz caminhar contigo. Nos abençoa, Pai. Que possamos ser o canal de bênção, Pai, aonde estivermos. A igreja somos nós, e aonde eu estou, sou igreja. Me usa como instrumento vivo na tua casa. Pai, usa a tua igreja. Ó Deus, trata com cada um, fala ao coração, quando estiver dormindo, em sonho, quando estiver lendo a palavra, fala, ó Deus. Desperta teu povo, ó Deus, aqueles que estão ainda com dúvida se vai na igreja ou não vai. Traga o teu povo, ó Deus. Ó Deus, não vai ser, ó Deus, o Covid-19, ó Deus. Ó Deus, independente que a gente vai pegar ou não vai pegar, Senhor, nós vamos adorar o teu nome. Se vamos morrer agora, se vamos morrer daqui a 20 anos, Senhor, nós queremos estar na tua presença, se cuidando sim, se preservando sim, mas não podemos estar nesse marasmo, longe da tua casa, porque nós sabemos que a brasa longe do braseiro, ele vira carvão. O crente longe da igreja, ele vira mundano, e ele vai fazer as coisas do mundo. Senhor, nos ajude, que essa igreja venha a ser sal e luz neste lugar,
e o pilar possa estar vendo em nós, homens e mulheres comprometidos com a Tua palavra, homens e mulheres, seguindo o exemplo de Micaías, sendo bênção numa geração longe de Cristo. Pai, nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja Jesus. Eu quero continuar esse momento de oração pelos que estão na internet, não podem estar aqui nessa noite, estão clamando a Deus para que nós os ajudemos em oração. Nós temos aqui o pedido de oração da Sônia Lima por sua família, da Jaqueline, que pede pelo Estevão, que está com Covid, da Sônia Regina, que pede por sua família, da Denise Nascimento, que pede oração pelo Wellington, que teve um AVC e precisa ser operado, a Maria José, que pede oração pela sua família, pela vida da Maria José, que também teve um AVC, a Sônia Prazeres, pede por sua família, a Rosana Alves, que pede por sua família, e a Eusenice, que agradece por 45 anos de casado. Nós devemos orar pela família da irmã Maria das Neves, que foi acometido por um AVC e precisa muito das nossas orações. E nós queremos orar pelas cerca de 91 pessoas que estão assistindo esse culto também pela internet. A você que está assistindo esse culto pela internet, nós queremos convidá-lo para participar também do nosso momento de ceia. Domingo que vem, no culto da manhã e no culto da noite, nós teremos cultos de ceia do Senhor. E será o lançamento da campanha, o culto inicial, da campanha, na manhã e na noite também, e também a ceia do Senhor. Aqui nós teremos o cálice. Ao você chegar, você vai receber o cálice higienizado, só você vai tocar no seu cálice, é com toda a segurança, feito industrialmente. Então você vai poder participar da sua ceia com toda a segurança. Mas aqueles que não podem, hipótese alguma, estar aqui conosco, você deve adquirir o seu pão, o seu cálice em casa, o seu suco de uva e participar da ceia do Senhor, mesmo em casa. Claro, estou falando para aqueles que são batizados nas águas, membros da nossa igreja, estão em comunhão com Deus, tá bom? Você que é batizado nas águas, mas por alguma razão não está em comunhão, por alguma razão, deve falar com o Senhor e acertar-se com o Senhor e até domingo que vem participar da ceia também. E que Deus te abençoe. Vamos orar por esses irmãos, pelos cerca de 91 pessoas que estão com a gente na internet também. Você que tem algo que precisa de um milagre de Deus nessa noite, quer se juntar aqui a esses pedidos de oração, erga sua mão aí onde você está e nós vamos orar. Pai, nós colocamos diante de Ti cada pedido de oração feito aqui nesse momento. Os irmãos que não puderam estar aqui com a gente,